Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, queridos, boa noite. Vocês são muito bem-vindos a esse tempo de reflexão. Nós estamos há meses pensando sobre temas relevantes e eu quero te encorajar a pensar um pouco mais nessa noite. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dizer que nós estamos já com as atividades do templo acontecendo. Nos últimos domingos e finais de semana, nós nos reunimos com 30 pessoas, mas a partir dessa semana, nós podemos nos reunir com 30% da capacidade do prédio. Então, queridos, eu quero encorajá-los a voltar a participar das atividades. A gente tem procurado cumprir os requisitos exigidos
mantendo o distanciamento, usando a máscara, procurando de alguma forma honrar o que a nossa liderança ou o que o nosso governo tem dito, mas eu tenho o receio de que esses 6 meses de isolamento social, da criação de novas rotinas, especialmente nesses últimos meses, bem, o frio foi embora, já está chegando o calor, a gente vê que as pessoas estão se movimentando mais, e eu tenho receio de que pouco a pouco, com esses dias mais quentes, a gente acabe criando novas rotinas e perca aquela coisa boa de estar em comunhão. Querido, eu quero te dizer que a palavra de Deus nos encoraja que nós não devemos abandonar a congregação do povo de Deus, mas que, ao contrário, quanto mais nós vemos que o dia do Senhor se aproxima ou a volta de Cristo, mais ainda nós devemos encorajar uns aos outros para que a gente permaneça de pé, querido. Cuidado com os novos hábitos que criam. Cuidado com as novas possibilidades que apareçam, porque há um receio no meu coração e certamente em outros líderes de que poucos, ou talvez uma parte apenas das pessoas da igreja, do grupo, vão acabar voltando para as atividades. E o medo é que, protelando o retorno, alguns se percam em novos hábitos, se percam de fato pelo desânimo, ou mesmo porque agora o domingo, os dias de culto, já tem outras coisas acontecendo. Querido, quero te encorajar a voltar, tá bom? Então, nesse domingo, dia 13, nós já estaremos com praticamente o dobro de pessoas. Então, eu gostaria de vê-los o mais breve possível. Nesse momento, queridos, eu quero fazer uma oração pedindo que dos céus o nosso Deus nos guie. Vamos orar? Deus Pai, louvado seja teu nome porque o Senhor é digno. Eu sei, Senhor, que o Senhor trabalha na nossa vida e eu sei que o Senhor, de fato, tem interesse pela vida das pessoas, por nós. E, Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos guie nesse momento, que pelo Espírito Santo dos céus, o Senhor fale ao nosso coração e plante em nós a palavra da salvação, a palavra que transforma, nos usando para que sejamos, de fato, filhos obedientes, que são luz nesse mundo de trevas. Pai, ajuda-nos também, como falamos nesse princípio, a voltarmos, ó Deus, o nosso olhar para a congregação do povo do Senhor. Deus, a impressão que temos é que as pessoas estão vivendo a vida o mais normal possível. A gente observa que as ruas, os comércios estão cheios, as pessoas estão saindo de casa, viajando, mas a grande questão que fica é se o povo que se chama povo do Senhor vai de fato unir forças para fazer um trabalho em conjunto nesse mundo. Deus, visita cada um daqueles que são teus. Move, Pai, encoraja, ajuda para que cada um possa se desvencilhar dos pesos e pecados que nos assediam, ó Pai, constantemente. E dá-nos ânimo para que possamos investir tempo no nosso crescimento espiritual e no fortalecimento uns dos outros. Pai, levanta a tua igreja como uma comunidade forte espalhada por essa terra. Por favor, Deus, não apenas com aqueles que já são teus, mas ajuda-nos a levar o evangelho a outros que estão perdidos. Esse, Pai, é o desejo do nosso coração. E nós te pedimos, fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há algumas semanas, nos tempos de reflexão, nós estamos falando sobre temas que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Estamos falando sobre convivência, estamos falando sobre hábitos e práticas que podem facilitar o nosso relacionamento com as pessoas. Falamos sobre o corpo, falamos sobre a palavra, sobre o amor, falamos sobre a capacidade de interagir de forma saudável com as pessoas. E eu quero, nesse tempo, aproveitar contigo para trazer um princípio final e geral sobre esse tema. Eu quero ler na nova versão transformadora, eu quero ler contigo Romanos capítulo 12. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem a Bíblia em mãos. Nós vamos ler no capítulo 12 de Romanos
o versículo 9 em diante. Queridos, a passagem é conhecida e fala sobre virtudes. Virtudes que precisam ser aplicadas e praticadas em nossa vida. Abra sua Bíblia. O texto diz assim: amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Queridos, olha como essa passagem é preciosa. Eu gosto dessa tradução que li, porque ela é bastante prática e a linguagem é bastante simples. E eu creio que uma leitura do texto por si só já é bastante enriquecedor e o texto é bastante claro. E querido, eu falei de virtude. E quando nós pensamos em virtude, nós estamos falando sobre excelência. Estamos falando sobre um alto padrão de vida, de procedimento, de moral, de caráter. A verdade é que muitas pessoas se acostumam em viver um padrão mediano ou medíocre. A verdade é que muitos de nós justificamos certos hábitos ruins. E isso faz com que não vivamos um padrão de excelência. Quando nós toleramos maus hábitos, quando nós toleramos um estilo de vida errado aos olhos da palavra, aos olhos da sociedade ou do padrão do grupo em que convivemos, nós estamos colocando-nos debaixo de um padrão que não é o melhor. Eu acredito que nós precisamos trazer de novo para o nosso pensamento e para o nosso cotidiano a palavra excelência. Excelência na vida particular, excelência nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, no cuidado do corpo, no cuidado com os bens, no cuidado de uns com os outros. Querido, faça o seu melhor. Às vezes, alguns podem dizer: mas eu quero fazer um trabalho excelente, mas quem está perto de mim não faz. Eu não consigo, porque eu tento fazer excelente. Os que convivem comigo não fazem o mesmo. Então, eu desisto, querido. Não jogue fora a oportunidade de ter virtude, excelência. Porque se virtude tem a ver com excelência, significa então que a pessoa excelente está vestida com o melhor padrão possível. E isso transparece para o mundo como uma forma de dignidade. Isso se torna um modelo para o mundo. E eu creio que nós precisamos de mais pessoas excelentes no nosso dia a dia. E é sobre isso que Paulo fala. Quando nós lemos o texto de Romanos 12, Paulo fala sobre a prática da virtude e da excelência. Mas nesse texto específico, a excelência que Paulo fala, ela tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas. E querido, o tempo todo, quase tudo que fazemos tem a ver com outras pessoas.
Mesmo aquilo que nós fazemos em nossa vida privada, o que nós fazemos em nossa intimidade, tem interferência na vida das outras pessoas. O modo como nós pensamos e agimos, mesmo que esposa, filhos, família e as pessoas do entorno não saibam, aquilo que nós pensamos, de forma direta ou indireta, acaba afetando quem está perto. Quando nós decidimos quebrar alguns padrões, alguns costumes, bem, talvez está acontecendo aqui dentro, mas aquilo terá implicação para outros. E quando Paulo, então, nesse texto, ele fala sobre amar o próximo. Quando Paulo fala sobre não ser uma pessoa preguiçosa e desleixada na maneira como trabalha, ele diz, olha, faça com dedicação, dê o seu melhor. Quando Paulo fala sobre ter paciência no dia mau, porque perseveramos em oração, quando ele ensina sobre compartilhar a necessidade do próximo e ser hospitaleiro, quando Paulo diz que nós precisamos ter vínculo com a pessoa e acolher essa pessoa em nossa vida, ele vai dizendo mais sobre abençoar pessoas e não amaldiçoar pessoas. Paulo diz, abençoa quem te persegue e não amaldiçoe, ou seja, não saia da sua boca palavra de maldição, palavra que deseja o mal, não saia da sua boca aquilo que profere, o que é negativo, muito pelo contrário, fale aquilo que é bom, aquilo que bendiga a Deus, mas aquilo também que abençoa, que enriquece a pessoa que está perto. Ele fala sobre alegrar-se com aqueles que estão alegres, mas também chorar com os que choram. Querido, é um princípio importante. Conseguir compartilhar as alegrias e as tristezas das pessoas. Ele vai falando de não termos orgulho no relacionamento de um com o outro, mas sobre a necessidade de buscarmos a glória, a honra, o reconhecimento do outro. Ao invés de disputarmos quem receberá a honra, Paulo diz, honre o próximo. Não seja orgulhoso querendo para você o que pode ser partilhado ou inteiramente dado a outra pessoa. Paulo fala, não pague o mal com o mal e esforce-se para fazer o bem perante todas as pessoas. E ele diz no versículo 17 e 18, se possível, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Querido, olha como isso é interessante. O que Paulo diz é, se esforce para fazer o bem perante todo mundo. Esforce-se. Fazer o bem nem sempre vai ser fácil. Praticar o bem pode ser fácil no meio das pessoas em que nós nos sentimos confortáveis. Mas o que Paulo ensina é, diante de todas as pessoas e de todos os contextos, procure fazer o bem, esforce para que isso aconteça. E ele diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Quando Paulo, queridos, fala sobre essas virtudes, observe, ele está falando para o que nós podemos fazer. Ele está colocando a responsabilidade sobre nós. Ele não está falando sobre retribuir o próximo, ele não está falando sobre agir para beneficiar outros que também estão se esforçando, ele não está falando sobre agirmos com base no que os outros fazem. Paulo está falando sobre excelência, excelência que nós devemos ter, excelência que devemos praticar, independentemente do que todo mundo perto faça. Então, o que ele diz é, esqueça o que o outro faz. Esqueça se é fácil ou difícil, se o outro merece ou não, se é amigo ou inimigo. Ele fala, faça o bem perante todos, seja hospitaleiro, alegre-se, ame as pessoas, não seja fingido, mas se envolva com as necessidades, faça aquilo que é certo. E, no que depende de você, tenha paz com todas as pessoas. Queridos, pense nisso. Nem tudo depende de nós.
Eu não posso controlar o modo como outra pessoa pensa a meu respeito, mas eu posso controlar o meu pensamento a respeito das pessoas. Eu não posso fazer com que todos me amem ou gostem de mim, mas eu posso controlar o sentimento que eu tenho a respeito das pessoas. E é por isso que Paulo fala: ame e tenha paz. Se alguém quer ter guerra contra você, seja você um agente da paz. Os ditados dizem que quando um não quer, dois não brigam. Então pensa, querido, se alguém não está em paz comigo e quer guerra comigo, mas eu quero paz, eu não quero guerra, certamente a guerra não existirá, porque sempre haverá um pacificador, alguém que se esforça para a prática do bem e que faz tudo o que está ao alcance para viver em paz. E Paulo vai explicar disso mais quando diz: não tenha um espírito de vingança a respeito dos outros. Deixe a retribuição nas mãos de Deus. Sabe, querido, a palavra de Deus fala que Deus julgará todas as pessoas. Às vezes, nós queremos julgar. Nós queremos vingança, ou mesmo nós queremos ver o circo pegar fogo, gostaríamos de ver fogo caindo do céu e consumindo todo mundo, e que Deus amaldiçoasse, e que a vida da pessoa fosse de mal a pior. Bem, o ser humano tem essas ideias, e essas são ideias erradas, querido. Nós somos injustos por natureza, somos pecadores por essência, e infelizmente nós não temos condições de retribuir o mal que as pessoas fazem, porque nós também somos maus, porque nós praticamos a maldade e porque nós toleramos mais o nosso mal do que o mal que o outro faz. Às vezes nós até dizemos que o mal que praticamos nem é mal, enquanto isso evidenciamos as coisas ruins que os outros fazem. A Bíblia diz que Deus ele vai retribuir. Ele é justo e apto para julgar as pessoas. Você não é apto para julgar. Então, querido, sabe o que você deve fazer? Descanse tendo paz com as pessoas e praticando o bem em todos os ambientes em que estiver. E viva sabendo que Deus um dia retribuirá a cada pessoa conforme as coisas corretas e erradas que fizeram. Deus há de punir as pessoas que estão em volta de nós e cada pessoa desse mundo. Deus há de retribuir, julgar, punir ou recompensar com as pessoas em volta e conosco também. A verdade é que toda a criação aguarda o dia de ser julgado. E é sobre isso que Paulo fala. Então ele diz: ao invés de me preocupar em vingar, em praticar o mal, em amaldiçoar, eu vou descansar que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tomará providência a respeito de tudo. E Paulo então termina dizendo: pelo contrário, ao invés de vingança, ao invés de amaldiçoar, ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dá comida a ele. Se ele tiver sede, você deve dar água a ele. Porque quando você pratica o bem, é como se você colocasse um monte de brasas acesas na cabeça da pessoa. Quando Paulo fala isso, querido, Paulo está dizendo que, assim como brasas em contato com a pele causam uma reação, como trazem um incômodo, criam de fato uma experiência, assim também quando nós praticamos uma boa ação para alguém que, humanamente falando, merecia uma ação ruim também, nós estaremos dando a ela a oportunidade de experimentar a prática do bem. Traremos sobre ela, quem sabe, vergonha, arrependimento, a oportunidade de mudar. Às vezes, nós humanos, seres corrompidos por natureza, pensamos assim: isso, a hora que eu vê-lo com fome e com sede, eu vou dizer bem feito. Bem, não é assim que deveríamos agir. A verdade é que o verdadeiro amor, ele tem a ver com amar
os inimigos. Jesus disse no Sermão do Monte que se nós amamos a nossa família, os amigos, bem, que diferença faz? Qualquer pessoa faz isso. Mas quando nós amamos o nosso inimigo, aí sim nós estamos aprendendo como é o amor de Deus. Porque Deus ama a todas as pessoas, mesmo sendo pecadoras. Então, querido, Paulo fala, pelo contrário, ao invés da prática do mal, faça o bem. E por fim, a última sentença de Paulo é: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. Sabe, querido, quando nós de fato falamos tanto sobre esses assuntos, sobre relacionamento, sobre perdão, sobre ajudar pessoas nas suas cargas, sobre a palavra, sobre a prática do amor, nós falamos muito sobre virtudes que têm a ver com relacionamento. E hoje, na leitura desse texto, nós vemos Paulo trazer um resumo, um relatório quase que completo sobre o padrão excelente, sobre o melhor padrão que traz dignidade e deixa um exemplo. Paulo, ele diz de forma resumida no fim, e eu acho que é precioso o que ele fala, quando diz: não deixe que o mal te vença. Não permita que o mal prevaleça na sua vida e onde você vive. Mas, pelo contrário, vence o mal com a única forma de vencê-lo. É com a prática do bem, querido. Não se vence o mal com o mal. Não se vence ameaça com ameaça maior. Não se vence uma batalha trazendo maior vingança sobre o ato ruim que uma pessoa fez. Mas o conceito bíblico é: quando nós queremos vencer algo ruim, é praticando o bem. Porque a prática do bem, para alguém que pratica o mal, ela constrange. E querido, você deve fazer isso. Se no seu casamento, se nos seus relacionamentos de trabalho, com a família, com amigos, na igreja, se em algum lugar que você vive, você identifica que há coisas ruins e erradas acontecendo, eu quero te dizer, ore a Deus pedindo que o Espírito Santo te dê domínio próprio e maturidade espiritual para que você consiga aplacar e vamos usar essa expressão, tirar do trono do coração aquele impulso mal de vingança, de maldição que pode existir. E deixe crescer dentro de você um impulso bom, que possa surgir dentro de você aquilo que o Espírito Santo produz no cristão, que é bondade e benignidade. Ou seja, as intenções boas, mas a prática dessas boas intenções. E é isso que Paulo diz. Você pode vencer o que há de ruim, praticando o que é bom. Sabe, querido, é tempo de fazermos isso. Em dias de inimizade, de intolerância, nós temos uma oportunidade em mãos de praticar o que é certo. O mundo precisa de pessoas que estabeleçam um novo hábito de praticar o que é certo. Então, querido, ame as pessoas. Não da boca para fora, mas ame pessoas. Acolha pessoas. Perdoe pessoas. Seja hospitaleiro e supra necessidades delas. Não se preocupe com vingança. Se preocupe com o que está no seu alcance. No seu alcance está a prática do bem, a paz está de fato. Fazer aquilo que pode mudar o cenário em que nós vivemos. Não dê lugar para a vingança. A vingança, ela sempre traz mau resultado para as pessoas que estão em volta e para nós também. Então, querido, eu desejo sinceramente que Deus nos encha do bem, que Deus nos encha do amor, ou melhor, que Deus nos encha dele mesmo, porque ele é o amor. E quando nós estivermos cheios de Deus, certamente aquelas coisas ruins vão saindo de dentro de nós. Eu já falei isso algumas vezes e eu acredito nisso sinceramente. Quando nós pensamos
em um recipiente ou uma lata cheia de lixo, de entulho e coisas ruins? Quando nós colocamos água dentro desse recipiente e a água vai subindo, ela vai levando junto consigo aquelas coisas ruins, aquelas latas e copos e plástico e toda aquela sujeira vai boiando, subindo, subindo, até o ponto de que ela é jogada para fora. Porque a água, ela vai tirando de dentro daquele recipiente o que há de ruim. Eu sei que é um exemplo precário, mas pense comigo. Se dentro de nós, um recipiente tendencioso ao mal, existem coisas ruins, precisamos deixar Deus, o Espírito Santo, transbordar dentro de nós para que Ele vá nos enchendo e colocando para fora de nós aquilo que é ruim e nos limpando, para que aqui dentro possa habitar o amor e o bem. Quero te encorajar nisso, para que você faça uma diferença onde vive. O mundo precisa, e esse é um privilégio que Deus está colocando nas suas mãos. Vamos falar com o nosso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, é uma palavra que de fato é clara e preciosa, e eu te peço, Deus, fala ao nosso coração por meio dessa instrução. Ajuda-nos, Deus, a praticar, viver e a levar, ó Deus, para o nosso cotidiano esse ensinamento que se resume em vencer o mal com a prática do bem. Talvez haja pessoa ouvindo esse vídeo que está com o coração cheio de amargura, de ódio, ressentimento, desejo de vingança. Talvez, ó Deus, há pessoas acumulando dentro de si uma série de coisas ruins, como o lixo é ruim. Mas dá-nos, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, ver saindo de dentro de nós esse mal e para que possamos ser cheios, totalmente preenchidos do Senhor. Ajuda-nos a transbordar, Pai, daquilo que é bom, para que nós possamos viver uma vida de virtude, uma vida de excelência, de dignidade, que deixa uma marca positiva no mundo. Deus, usa a Tua igreja, o Teu povo, para que possa viver isso. Enquanto isso, Pai, salva os perdidos, resgata, Deus, aqueles que estão buscando o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, eu sou grato por você ter decidido assistir esse vídeo. Sou grato porque você tem procurado o conhecimento e eu quero te encorajar. Viva isso. Identifique o que há de mal dentro de você. E com a ajuda de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Bem, se você quiser, leia o que diz Romanos, capítulo 8, do versículo 1, vá até o final do capítulo e você vai observar que, andando no Espírito, nós não satisfazemos as coisas da carne, as coisas do pecado. Mas o Espírito nos ajuda a vencer. Ele nos dá suporte, ele nos dá condições de vencermos as nossas batalhas. Então, irmãos, é tempo de fazer algo diferente. Se andamos no Espírito, podemos agradar o nosso Deus. E quem agrada a Deus, abençoa o próximo e o mundo. Ora sobre isso. Pensa sobre isso. Se você tiver essa oportunidade, ore com as pessoas que estão em volta de você. Faça desse tempo um tempo de reflexão. E eu espero que Deus nos transforme em pessoas virtuosas. Costumamos ouvir por aí pessoas dizendo: a mulher sábia, a mulher virtuosa edifica a casa. E às vezes parece que esse é um princípio para a mulher e não para nós homens. Querido, virtude é a palavra de ordem para todas as pessoas. Espero que Deus nos transforme nesse tipo de pessoa. Espero que Deus te abençoe e que te dê um final de semana abençoado.